país grande e desigual como os Estados Unidos, o perfil dos idosos varia muito de uma região para outra e de acordo com a renda. Mas, na média, os americanos conseguem se programar para a velhice. Muitos complementam o benefício com investimentos que fizeram ao longo da vida, no mercado financeiro ou na aposentadoria privada. Até porque a aposentadoria média do governo é de $1.341, um valor considerado baixo para cidades caras como Nova York, por exemplo. Por isso, muitos se mudam para a Flórida, que além do clima mais agradável, é mais barato. Por causa dessa migração e da própria cultura americana, muitos idosos vivem sozinhos e procuram centros comunitários como esse para o convívio social. Eles veem filhos e netos poucas vezes por ano, normalmente no Dia de Ação de Graças, que é o feriado mais importante dos Estados Unidos. Muitos vivem em clínicas e isso não é encarado como abandono. Aqui não tem SUS, mas as pessoas com mais de 65 anos têm um plano de saúde bancado em parte pelo governo. Para o aposentado, isso reduz em cerca de 60% os gastos com internações e com remédios. Ainda assim, os custos podem ser altíssimos em caso de doenças graves ou quando o paciente precisa ficar muito tempo no hospital. O envelhecimento da população está provocando mudanças nas leis. 3 estados, entre eles a Califórnia, onde nós estamos agora, aprovaram uma espécie de licença-família, que permite que o parente tire licença do trabalho por até 6 semanas, recebendo parte do salário. É parecida com a licença maternidade aí do Brasil, só que é para o filho cuidar do pai ou da mãe que está doente. Cada país tem um sistema próprio e complexo. Na França, por exemplo, a idade com que uma pessoa pode se aposentar vai aumentar de 65 para 67 até 2023. Já o Reino Unido vai igualar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres em 2020, 66 anos para ambos. Por aqui, só recebe quem contribui, 35 anos para ter direito à aposentadoria integral. O teto é de quase 670 libras por mês. Soa como muito dinheiro, mas não cobre nem sequer o aluguel de um quarto decente em Londres. Com um custo de vida tão alto, quem não tem aposentadoria privada precisa contar cada centavo. Uma dificuldade que é compensada pelo atendimento de qualidade oferecido aos idosos no sistema público de saúde. Todos os remédios, por exemplo, são distribuídos gratuitamente para os pacientes acima de 60 anos de idade. Tradicionalmente, na sociedade oriental, sempre foi papel dos filhos, da família, cuidar dos mais velhos. Isso mudou um pouco com o passar dos anos. Filhos que se mudam para outras cidades, que nunca se casaram, mas ainda é muito forte por aqui a ideia de não abandonar o idoso. O serviço público de saúde funciona muito bem, existem centros de convivência espalhados por todas as cidades. Muitos continuam trabalhando. Metade dos idosos que têm entre 65 e 69 anos ainda faz alguma atividade. E os principais motivos são aproveitar as horas vagas e complementar renda. Na China, não faz muito tempo, houve uma discussão sobre uma lei que entrou em vigor para punir com multa e prisão os filhos que não visitassem os pais. Tal eram as notícias de abandono e de jovens que iam morar na cidade grande e nunca mais voltavam para visitar a família no interior do país. Problemas que infelizmente ocorrem mesmo em países que têm tradição de venerar os mais velhos.